Boa noite a todos. Vamos neste momento elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e vamos agradecendo por mais esse dia. Vamos pedindo licença para iniciar mais o Evangelho desta noite, pedindo ao Pai que nos proteja, nos ilumine, que abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender o Evangelho desta noite e poder aplicar no nosso dia a dia. Vamos pedindo também que ilumine o nosso companheiro Fábio, que vai proferir o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos dar sequência, né? A gente está agora desenvolvendo uma nova abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma leitura sequencial, até para facilitar, né? A gente entender a lógica, entender a linearidade do raciocínio de Allan Kardec. Então é bem bacana a gente pegar desde o comecinho para levar passo a passo, acompanhando, né, todo o desenvolvimento doutrinário e lógico, né, que Kardec nos apresenta estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui então a gente vai tratar do item 4, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira passada, minha irmã falou dos 3 primeiros itens, né? Porque a introdução também tem um conteúdo muito, muito importante. Se a gente lesse a introdução, estudasse a introdução, a gente não ia ter o Evangelho como se fosse um inseticida de obsessões, né? Ou como se fosse um oráculo de Delfos particular na nossa casa. Para qualquer coisinha, as dúvidas do dia a dia, o que eu vou comprar para o almoço, que roupa eu vou vestir, aí você abre o Evangelho, abri por acaso os Espíritos estão me orientando, não é nada disso. Entende? Para entender o papel desse livro, dessa obra, a gente tem que partir da introdução. É lá que Kardec apresenta a carta de introdução, de apresentação desse estudo. E desse item 4, esse item 4 se chama Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. É um capítulo interessante, ele é longo, até porque Kardec traça uma comparação entre o ensinamento de Sócrates e o ensinamento da doutrina espírita, baseado no cristianismo, né? E ele destaca 21 pontos para comparação, então é muita coisa para a gente comentar em meia hora, sabe? Até por causa da profundidade dele. Se a gente pegasse um ponto, já seria extenso, porque aqui está resumida toda a síntese da doutrina cristã mesmo. Entende? Essa comparação, ela é justamente para demonstrar essa similaridade, que não há nada solto, é uma sequência. Mas Allan Kardec começa falando, se referindo aos essênios, porque no tópico anterior houve terminando o item 3, uma apresentação das figuras históricas que conviviam na época do Cristo, né? Para a gente ter uma noção contextual de quem vivia naquela época, os segmentos da sociedade, etc. E dentre eles havia os essênios. Os essênios eram uma comunidade unida em torno de uma filosofia de vida, que guardava muita semelhança com o cristianismo. Então eles tinham por base pregar o amor a Deus e ao próximo. Eles viviam em comunidade, eles pregavam a ressurreição, que era a compreensão deles na época para a reencarnação, né? E a imortalidade da alma, que era um diferencial muito grande naquela época, porque um dos segmentos
da religião judaica, né, que eram os saduceus, eles não criam que a alma prosseguisse viva depois da morte do corpo. Eles não acreditavam na imortalidade. Então, e era uma religião, era um dos segmentos mais fortes dentro do judaísmo naquela época. Então, era muito importante esse destaque aqui. E a importância dos essênios, ela se fortaleceu porque existe aquele período da vida de Jesus Cristo, entre os 12 e os 30 anos, que a gente não tem nenhum registro histórico, nem mesmo nos evangelhos, capaz de sinalizar o que tivesse acontecido. Então, por conta desse vácuo, muitas teorias surgem, muitas ideias, muitas sugestões acabam sendo trazidas ao vento. Uma delas dizia que Jesus foi aprender com os essênios. Ele teria conhecido essa comunidade, teria se envolvido na doutrina, no processo de seu crescimento, de seu aprendizado. Assim como já falaram também, há quem defenda que Jesus foi até a Índia aprender com os Mahatmas, né, do brahmanismo e das religiões hindus, que ele teria ido até a Inglaterra para aprender com os druidas, enfim, né? Não tem registro, cada um fala o que quer. Como é que a gente vai desmentir? Só perguntando para o próprio Cristo um dia, né? Quando a gente estiver, né, à altura de poder contatar com ele, a gente pode tirar essa dúvida. Mas a questão aqui ela é mais profunda. Kardec começa falando assim: da suposição de que Jesus deveria conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. Esse daqui é um erro de percepção muito grave, que acontece muito comum, inclusive nos dias de hoje, né? É a ideia de, assim, e não digo isso como se fosse algo de má fé ou querer desvirtuar de propósito, mas esses vácuos fazem com que as pessoas busquem ampliar os limites do Evangelho para inserir dentro desses limites coisas que não existem. Então, defender, por exemplo, que é um exemplo, mas só para a gente visualizar, defender que Jesus teria, vamos imaginar, aprendido algo, teria ido para a Inglaterra fazer seus ensinamentos, aprender seu aprendizado com os druidas da época, né? Os druidas realizavam sacrifícios humanos. Então, de repente, não digo sacrifícios humanos, mas alguém pode achar nesse tipo de abertura uma justificativa para, dentro dos quadros que o próprio Jesus teria chancelado, né, incluir dentro dele, vamos supor, sacrifício de animais, para substituir. Não vamos matar gente, mata animal, entende? São ideias que são distorcidas, que não cabem, mas que encontram brecha por causa desse tipo de abertura, de achar que não, Jesus também foi, ele se formou lá, ele trouxe esses elementos, então tentar incorporar algo que não faz parte da doutrina, dentro do nosso quadro, né? Aí Kardec continua, né? As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. E aqui, antevendo essa possibilidade de uma interpretação equivocada, por conta de aberturas equivocadas, né, baseadas numa compreensão ainda não completa, não integral, né, dos princípios do Evangelho, Kardec já dá um alerta e já dá uma solução, entende? A verdade nunca vem num passe de mágica, as coisas não surgem de repente. Daí a gente pode concluir, porque é o raciocínio que Allan Kardec apresenta. A doutrina que Jesus Cristo trouxe, que está condensada nos seus evangelhos, ela não surgiu com Cristo. Não foi Jesus quem
apresentou ela ao mundo. Ele surge, o Cristo, nesse papel, no último destaque que Kardec mencionou aqui. Os espíritos preparados, e aí é lógico, Cristo, como o espírito mais evoluído, né, o governador do planeta, ele teria essa incumbência, essa responsabilidade exclusiva, de vir e reunir tudo que já tinha sido trazido anteriormente a título de preparação, a título de introdução, reunir num corpo, juntar as peças do quebra-cabeça. Mas isso não significa dizer que as peças que estavam apresentadas anteriormente, elas não tivessem sentido, muito pelo contrário. Tudo aquilo que apresenta, que foi apresentado por esses espíritos introdutores, esses espíritos precursores, está conectado, está na mesma essência da verdade que hoje a gente encontra complementada, reunida, amarrada dentro do Evangelho. Tudo. Desde os primeiros precursores que a gente vai encontrar na história do desenvolvimento das religiões, né, da espiritualidade no mundo terrestre, né? Desde dos Vedas, lá 5.000 anos atrás, até hoje, a gente vai pegar, quem estuda, por exemplo, o Bhagavad Gita, você vai achar princípios, não faça ao próximo aquilo que não queres que façam a você, está no Bhagavad Gita, 5.000 anos. Então, não são coisas desprovidas de sentido. O papel desses precursores foi justamente de introduzir, de apresentar ao destinatário, que somos nós, né, o público destinatário, o público-alvo somos nós, apresentar essas ideias, apresentar a verdade, para a gente assimilar aos poucos, de acordo com a capacidade das épocas. Então, um primeiro pedaço é apresentado há 5.000 anos, um segundo pedaço é apresentado há 3.000 anos. Entende? Quando surge a religião hebraica, né, também lá, eu nem sei que ano que é o ano judaico hoje, se for, acho que é 5.000 também, alguma coisa, né? Então também está ali, né? Tá pareando com os Vedas ali. E vai falar do Deus único. Quem naquela época ia pensar em Deus único? Entende? Então são fragmentos que vão sendo apresentados aos poucos para que a gente possa digerir sem ter indigestão, assimilar perfeitamente. Até vir o Cristo, está preparado. Agora eu posso reunir tudo num corpo só, né? Reunido com base nos dois princípios, né? Amar o próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a base de tudo é o amor. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, de má interpretação, de má compreensão, é preciso sempre buscar esses princípios. Porque da mesma forma que a gente vai encontrar na base de inúmeras religiões ancestrais essa essência da verdade, desde a raiz, né? Porque foi essa finalidade de introdução que movimentou o surgimento dessas religiões, né? A gente vai encontrar também outras que partem para desvios, para atalhos que tiram a gente dessa rota. E se a gente não souber identificar isso, a gente entra nesses desvios. A gente entra de boa fé, porque acha que está certo, mas não está. Aí depois, na contabilidade espiritual, depois a gente vai ver a coluna débito e crédito, aí a gente vai ter uma ideia, uma real noção do prejuízo que a gente sofreu por uma compreensão equivocada. Aqui Kardec está traçando ele puxa essa abordagem a partir da época do Cristo, 2.000 anos atrás, né? A época dos essênios. Aliás, é bem sintomático isso, né? Porque conviviam na mesma época essênios, fariseus e saduceus, né? 3 segmentos, né, oficialmente voltados a uma compreensão espiritualista, tratando de segmentos religiosos propriamente dito, né? E assim você vê que diferença, né? Os essênios, que já tinham como base princípios que já prenunciavam aquilo que Jesus ia ensinar, né? E outros segmentos religiosos que fugiam completamente desses princípios,
Aí você fala, mas o que leva alguém? Eu vou entrar num, vou escolher outro, né? Entende? A falta de cuidado é o primeiro passo. Hoje em dia isso está muito mais evidente, né? A gente soma vários fatores. O crescimento da população, né? As dificuldades que estamos vivendo, né, na sociedade, vários problemas ao mesmo tempo, né, em vários setores da sociedade. O materialismo muito exacerbado, né? Uma sociedade construída em cima de padrões de consumo, né, inspiradores de consumo e consumo material, tal, né? E o vazio das pessoas. Então muitas quantidades têm buscado a religiosidade, a espiritualidade como um apoio, e isso é necessário, é assim que tem que ser. Só que nessa escolha, qual caminho seguir? A gente tem tantas ofertas, né? Tantas ofertas. Como escolher a oferta certa? Né? Como achar a porta certa na rua, né? Essas são tantas. Como é que a gente vai se orientar? Para nós, né, assim, é difícil. Isso aqui é uma orientação geral, né? A gente está recebendo ela, a gente se movimentou e felizmente encontramos um estirão para seguir nesse estudo, nessa compreensão. A gente está tendo esse acesso, entende? E aí a responsabilidade também a gente recebe de tentar retransmitir isso da melhor forma possível, na maior amplitude possível para aqueles outros que convivem conosco, para dar uma segurança, para que a pessoa, quando se decida buscar guiar a sua vida, nortear a sua vida em função da espiritualidade, do espírito, não caia no esparrelo, não caia numa arapuca, como tem tantos por aí, né? Não vamos comentar aqui porque seria descaridoso, né, a gente ficar trazendo. E daí, para dar esse exemplo, Kardec vai se remeter a dois personagens históricos muito importantes, né, que são Sócrates e Platão. Na Grécia, ser filósofo era a atividade mais importante na sociedade, porque o filósofo era aquele que pensava a função da vida, da existência, que é a base de tudo. Todo o resto, a gente fala da organização política de Atenas, né? Da disciplina de Esparta, tal. Mas tudo isso só tem razão de ser em função de entender ou de buscar a compreensão do sentido da vida, da finalidade de viver e tudo mais. Esse é o papel do filósofo. Então, o filósofo na sociedade grega ele tinha importância capital. E aí Sócrates, que viveu há 5 séculos antes do Cristo, ele baseou sua filosofia, ele construiu sua filosofia em cima de princípios que a gente vai encontrar assim xerocados no Evangelho e que também estão plenamente integrados dentro da doutrina espírita, mostrando a unidade da coisa. Entende? Aqui, como eu falei, são 21 itens que Kardec separa da doutrina de Platão e Sócrates, né? Platão foi discípulo de Sócrates. Aliás, coube a Platão registrar esses ensinamentos, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, como o Cristo, que não escreveu nada. Sócrates também não escreveu nada, mas ele tinha discípulos, sorte, que registraram e desenvolveram essas ideias. Platão foi o maior deles. Então a gente tem isso até hoje. E essa doutrina mostra a unidade da coisa. E aí chama atenção, olha, sabendo identificar, a gente vai perceber essa unidade, essa linha única, né? Essa guia, onde você vai encontrar os verdadeiros princípios do espírito, os princípios morais do espírito. Entende? Desde tempos imemoriais até hoje. É uma sequência, não quebra, não há interrupção, não tem desequilíbrio. É uma sequência só. E aí a gente consegue fazer essa identificação com tudo que nos cerca. A gente vai chegar e vai falar, bom, será que isso aqui
está de acordo? Será que essa proposta realmente funciona de acordo com o que o Evangelho recomenda? A gente vai conseguir assimilar isso. E a gente se preserva. A gente se preserva. Porque tudo aquilo que a gente devia evitar, né? Quando a gente se equivoca dentro dessas percepções, com o passar do tempo vai causando danos, vai causando, vamos dizer assim, lesões morais que são cada vez mais intensas. Uma coisa é a gente se equivocar há 2.000 anos atrás, 3.000 anos. Outra coisa é se equivocar hoje. Outra coisa é se equivocar daqui a 500 anos, na nossa jornada, né? Considerando o nosso momento hoje. Porque hoje a gente já não é mais tão ignorante, a gente já não é mais tão cru. Então a responsabilidade com a qual a gente lida em função do nosso lado espiritual, né? Do trato do espírito, ela se amplifica a cada dia que a gente vive. Então não cabe para nós hoje estar sujeito a esse tipo de interpretação equivocada, de erro. Esses dias a gente viu na TV, né, agora está na moda também, e esse é um outro problema também, né? Mas aí descobriram agora um outro padre, agora um padre da igreja, né, que tá acusado de desvio de dinheiro, enfim, que era da TV, né? Ele tinha programa na TV, era conhecido, né, padre celebridades, né? Hoje tem, e 300 e tralá de milhões de reais. Bom, faz parte. Dentro do nosso mundo de provas e expiações, é óbvio que é normal a gente se deparar com esse tipo de situação. Estranho seria se todo mundo fosse bom, aí a gente não ia ser uma terra, né? Isso é um planeta muito melhor. Mas isso faz parte. Agora, pense nas responsabilidades. O que esse tipo de situação provoca? Eles vão atacar o padre? Ataca porque hoje do dia todo mundo quer atacar todo mundo, né? Então vão apedrejar o padre, coitado do padre, vai. Mas vão atacar a igreja, que está sendo atacada, a igreja católica. Isso é coisa, é comum, isso daí faz parte da igreja católica, só serve para isso mesmo, para enganar, para roubar dinheiro. Tá. E mais ainda, vão atacar a religiosidade, como já tem sido atacada. A gente lembra daquela frase, né, de Marx, né, a religião é o ópio do povo. O que leva alguém a provocar esse tipo de ataque para as coisas do espírito? Entende? Isso não é gratuito, isso é orquestrado. Agora, veja o tamanho da arapuca e da responsabilidade que isso gera por causa desses equívocos. Entende? Você gera um ataque que fragiliza aquelas pessoas que ainda estão se decidindo que rumo tomar. E se a gente pensar no momento que a gente está vivendo hoje, em que muitos espíritos têm vindo, têm reencarnado, para tentar mudar o rumo de suas existências, a última chance para eles mudarem o rumo de suas existências, para tentar acertar o caminho aproveitando esse momento, né? O amparo que eles teriam para mudar esse caminho é derrubado com esse tipo de atitude. Aí a pessoa desiste, fala, tá vendo? Eu pensando nessas bobagens de religião aí, é tudo picareta. Então é uma responsabilidade muito grande. As consequências são graves, não só para a gente, mas para muita gente que precisaria desse apoio e não vai achar, pelo contrário, isso vai enfraquecer eles. Eles ainda estão, esses espíritos, eles ainda estão muito iniciantes nesse processo, então eles não têm culpa nesse tipo de situação. Culpa temos nós, que permitimos que isso aconteça, da nossa estatura já adquirida, né? Então é um problema. Interpretar, identificar essa sequência e escolher a linha certa, a régua certa, é a base de tudo. É essencial em todas as circunstâncias, em todas as situações.
Então, não é porque você tem essa possibilidade de aberturas, né, até por falta de outras informações, né, que a gente vai sair tentando de tudo. Tá? Eu não tenho nada contra quem pratica, mas existem religiões, né, ou seitas filosóficas, doutrinas, que fazem uso de alucinógenos. Tá? E até onde a gente pode estudar, pelo menos dentro do espiritismo, né, que eu acho que é uma doutrina mais lógica e racional e científica que tem. Então, por essa perspectiva racional e científica, eu nunca encontrei nada que dissesse que alucinógenos poderiam estimular o desenvolvimento moral no indivíduo. Tá? Nunca achei. Mas tem quem goste. Entende? Agora, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Agora, se a gente fosse refletir, isso daí cabe, esse tipo de situação. Isso foi só um exemplo, mas é só para mostrar a situação, sabe? Coisas que vão ser trazidas porque não... isso aqui já se fazia na Índia, já se fazia assim. Jesus pode ter ido até lá? Jesus pode ter se valido disso? Não é isso. A gente volta àquilo que Kardec começou o capítulo aqui, o tópico falando. Entender que Jesus dá a possibilidade de Jesus ter conhecido os essênios, achar que ele bebeu da sua doutrina nos essênios? Não, está errado. Não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquele relógio está certo? Porque agora você está, né? Então tá bom. Então estou controlando direitinho. Já vamos caminhando para terminar. Mas trabalhar com essas especulações é válido. Faz parte do nosso espírito de investigação, de ser curioso, de querer entender as coisas. O que será que Jesus fez quando tinha 15 anos, quando tinha 20 anos? Será que ele pesquisou? Perfeito a gente especular. Ótimo. Mas agora, cuidado com o que a gente acha. Cuidado com o resultado da especulação. Puxa, já pensou se Jesus foi para o Egito aprender com os sacerdotes, com os faraós? Não, que tenha, porque aí daqui a pouco a gente vai estar, deixa o evangelho de lado, vamos estudar os livros antigos do Egito. E a pessoa, se Jesus estudou aquilo, para a gente também deve ser bom. Vamos estudar a doutrina essênia. Jesus não foi lá com os essênios crescer e aprender? Vamos estudar, vamos procurar onde tem. Não tem, né? Não sobrou quase nada. Eles também não tinham registros. Então, aí, de repente, qualquer coisa que aparece alguém falando isso aqui era dos essênios, a gente vai acreditar. Por quê? Porque Jesus pode ter aprendido com eles. Não aprendeu. A verdade é uma só e ela é imemorial. Ela não tem começo. Nasceu com Deus. Deus não tem origem. Então, a verdade é de todos os tempos. E ela será, até o fim dos tempos, a mesma. Não adianta fugir disso. Fugir disso é buscar satisfazer qualquer coisa, menos as necessidades do espírito. Questões de orgulho, questão de curiosidade, questão de fantasia, né, de aventura. Vamos conhecer seitas novas, rituais diferentes, porque já pensou? Só de imaginar que Jesus poderia ter tomado a ayahuasca. Não tem sentido. Essa é uma advertência. Então, no item 4, a gente tem essa dicotomia. Tem coisas que são especulações. Vale pela curiosidade, vale pelo estudo, o registro histórico, às vezes. Tem outras coisas que vêm da mesma linha e vai seguir sempre nessa mesma linha. E é aqui que a gente deve aderir. E o exemplo está aqui. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler em casa, peguem esses 21 itens em que Kardec compara o que Sócrates ensinava, e está registrado em Platão, e o que a doutrina espírita, o que o Evangelho ensina. Vai falar, casa perfeitamente. Casa perfeitamente. Ou seja, são esses os mensageiros. Para a gente identificar esses mensageiros, veja o conteúdo. Não é porque alguém chegou bonitinho, não é porque alguém está bem apresentável, que a gente vai assumir como um mensageiro de verdade. Entende? É pelo conteúdo.
pela sequência, pela unidade. E aí a gente tem essa capacidade de discernir. Então era essa a reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a paciência de todos. Tenha uma boa noite, uma boa semana e até a próxima terça-feira com a sequência do estudo, né, da leitura, né, com quem for fazer, né? Acho que é a Lu que vai fazer. Não é você? Então tá bom. Então é isso daí, gente. Boa noite, obrigado. Então a gente vai levando o nosso pensamento para buscar todos aqueles espíritos superiores que participam, que o coordenam, que orientam esse trabalho no qual a gente está buscando se realizar, se construir. Os nossos mentores, os mentores da casa, para eles o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento profundo pela amizade, pelo companheirismo, pela dedicação que eles têm para conosco. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que nos trouxe um evangelho bendito, um guia iluminado de transformação e renovação espiritual, e que permanece diariamente no nosso horizonte como um farol a nos orientar, a nos indicar o caminho certo, nos inspirando e instilando fé, esperança e segurança para permanecer na jornada. A Ti, Jesus Cristo, o nosso muito obrigado. De joelhos a gente reconhece e agradece profundamente pelo Seu amor, pela Sua misericórdia e pela Sua paz. E rogamos as Suas bênçãos, Mestre, para que envolvam cada coração aqui presente, cada coração conectado conosco, que possa se aquecer nos Teus ensinamentos e nos Teus exemplos, e que nesses momentos de transição possam exemplificar no dia a dia o seu Evangelho, funcionando como cartas vivas das suas lições, replicando e multiplicando essas luzes para todos os irmãos menos felizes que ainda não conseguiram se despertar integral. E assim cada um de nós possa dar o seu contributo para tornar essa família humana cada vez mais integrada, cada vez mais harmonizada e fraterna dentro das vibrações de amor, de paz e de alegria emanadas do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.